os últimos passos da brasileira Juliana Marins, que morreu depois de cair durante a trilha de um vulcão na Indonésia. O Domingo Espetacular traz agora uma reportagem especial sobre o caso que mobilizou todo o país. No registro que ganhou o mundo, Juliana aparece sozinha. Uma imagem muito diferente da jovem que sempre colecionou amizades e experiências. Ela não estava sozinha. Os amigos, a família e todo mundo que estava em pensamento também mandando energias boas para ela, estavam com ela. Eu agradeço, inclusive, muito a isso, a todo mundo que se mobilizou. E, assim, pra gente, pelo menos, apesar dessa tragédia toda, pelo menos a gente vai conseguir trazer a Juliana para casa. Ela não vai ficar perdida, ela não vai ficar desaparecida. Na última semana, o desfecho trágico para a sonhada trilha pelo vulcão Rinjani, na Indonésia, fez com que até quem não conhecia Juliana compartilhasse um pouco da dor da família Marins. Filha, te amo demais. Demais, e cada vez mais a dor aumenta. O Domingo Espetacular ouviu pessoas próximas, especialistas, quem já esteve no mesmo vulcão e o alpinista voluntário que conseguiu resgatar o corpo da brasileira para descobrir como foram os últimos momentos de Juliana com vida. Tratava-se de uma emergência. O resgate do corpo foi rápido. Agora, o resgate da vida... No mesmo dia, eu fiquei sabendo da situação e decidi voltar na hora. O município de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, já estava pequeno para Juliana. Aqui, a Praia do Sossego era um dos lugares favoritos dela. Mas ela tinha sede por desbravar novos destinos. Apaixonada por aventuras e pela natureza, ela queria viver o mundo. E foi daqui que ela saiu para realizar um dos seus maiores sonhos. Com a mochila nas costas, Juliana embarcou em fevereiro para uma viagem longa, sozinha, pela Ásia. Juliana passou pelas Filipinas, Vietnã, Tailândia, até chegar na Indonésia. Seguindo o roteiro, a próxima parada seria a Índia. Nas redes sociais, compartilhava detalhes da aventura. Disse que explorou cidades completamente sozinha, que ficou 5 dias em um retiro de yoga e recebeu 2 certificados internacionais de mergulho. E definiu as realizações em uma frase: nunca me senti tão viva. Aos 26 anos e formada em publicidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Juliana era praticante de vários esportes. Natação, futevôlei, também era dançarina de polidense. Eu era mais pé no chão, Juliana era mais sonhadora, ela conseguia me puxar um pouquinho mais, eu conseguia segurar um pouquinho mais. Então, eu acho que Juliana, tudo isso que as pessoas estão conhecendo de Juliana agora, esse espírito aventureiro, essa coragem, essa força, essa alegria, esse alto astral, é realmente quem Juliana sempre foi, desde criança. No dia 20 de junho, ela e outros 5 turistas de países diferentes começaram uma jornada rumo ao cume do 2º vulcão mais alto da Indonésia. O Rinjani está localizado na ilha de Lombok e tem 3.726 metros de altura. A enorme cratera esconde um lago de águas termais. No centro existe um 2º vulcão, menor, que continua expelindo fumaça. Um lugar deslumbrante, que esconde muitos perigos. Dezenas de quilômetros de trilhas em terreno instável, íngreme, e mudanças drásticas de temperatura. São montanhas altas, em costas íngremes e cobertas por esse material inconsolidado. Então, essa é a característica geológica desse tipo de terreno, desse tipo de vulcão. Bruna fez essa mesma trilha há 1 ano e lembra da grande dificuldade para chegar ao cume da montanha. Essa subida que é o percurso mais desafiador da trilha, exatamente por causa do solo, que é muito instável, é uma areia vulcânica, cinza. Então, assim, tem muita areia, é muito difícil de subir, porque parece que a areia tá te trazendo para baixo. Você dá uma pisada e 2 para baixo, uma pisada e 2 para baixo. Esse casal de brasileiros que vive em Londres, na Inglaterra, também enfrentou os desafios dessa trilha
que pode levar até 3 dias para ser concluída. É uma trilha difícil, é uma trilha onde as pessoas correm risco. Ninguém nunca sentou e realmente explicou como se fosse realmente uma coisa muito difícil, né? De tipo assim, ó, você precisa levar isso, você precisa estar bem agasalhado, você precisa ter um treinamento bem, né, forte. Você tem que ter um preparo físico, né? Eu acredito que da mesma forma que venderam para nós, né, vendem para todos os turistas. Os valores dos pacotes oferecidos pelas agências de viagens pela caminhada variam de 600 a R$1.000. A gente jamais faria essa trilha novamente. No sábado, dia 21, antes do sol nascer, o grupo de Juliana começou uma caminhada por um trecho espremido entre penhascos, rumo ao ponto mais alto do Rinjani. Era sexta-feira à noite no Brasil, quando a irmã dela, Mariana, recebeu a notícia do acidente por mensagens numa rede social. Um outro grupo de turistas espanhóis fez contato com a família depois de ouvir os pedidos de socorro da jovem. Foram eles também que registraram as imagens de drone que mostram a brasileira caída numa área bem íngreme. Segundo os familiares, Juliana ficou muito cansada e precisou descansar. O restante do grupo e o guia seguiram em frente. Juliana ficou sozinha e não se sabe o que levou à queda. De acordo com as autoridades locais, ela foi parar inicialmente a 300 metros da trilha. O trabalho do guia é fundamental e exige muita responsabilidade. Um guia jamais deixa o seu cliente para trás. Não importa o porquê, não importa a situação. A gente quer muito entender realmente o que aconteceu, desde Juliana ter ficado sozinha, ter sido abandonada ali, né? Porque ninguém viu a queda dela, isso também é muito estranho. Um monte de gente no parque, um monte de coisa acontecendo. Ela ter ficado lá sozinha e caído, até o resgate ser acionado e depois disso até ela realmente ser resgatada, né? No domingo 22, as buscas pela brasileira foram suspensas por conta das condições climáticas. Desesperada e em busca de ajuda, a irmã da publicitária começou a divulgar a história nas redes para tentar pressionar o socorro. Então não tem como dizer o período que ela sobreviveria. Agora, com certeza, ela passou por desidratação, ela passou por hipoglicemia. Isso resultado da falta de alimento e da falta de ingestão hídrica. Lembrando que a gente ainda perde água apenas por respirar. O humorista Yuri Marçal foi um dos últimos profissionais com quem Juliana trabalhou. Nos últimos 3 anos, ela fazia parte da equipe que grava o conteúdo dele para a internet. Em dezembro, a jovem deixou o trabalho por conta dos novos planos, da vontade de fazer um mochilão. A Mariana, a irmã dela, me mandou mensagem na madrugada de sexta para sábado. Eu acordei com aquele susto, mas ao mesmo tempo eu já deve ter resolvido. Falei, poxa, Maria, desculpa, eu vi agora a sua mensagem, você já resolveu? Quer que eu divulgue ainda? Precisa de alguma coisa? Está em contato com alguém de lá? Ela falou, não, Yuri, não resolveu ainda, aí que veio o susto. Maior, né? Na segunda, 23, os socorristas montaram estruturas com cordas para tentar chegar até a brasileira. Mas os trabalhos foram suspensos novamente durante a tarde por causa da forte neblina. A administração do parque usou um drone e descobriu que a brasileira tinha sofrido uma segunda queda e estava a uma distância de 500 metros, visivelmente imóvel, num penhasco rochoso. Esse tipo de resgate ele é mais difícil pelo fato de que na montanha é um ambiente inóspito. O que quer dizer isso? A temperatura, por exemplo, ela pode variar muito. A gente pode ter uma variação de nuvens no local, visibilidade, pode ter chuva repentina. Alpinistas voluntários também se juntaram às buscas. Entre eles, Agam Rinjani, montanhista experiente em resgates naquela região. Agam, que não estava em Lombok, voltou para trabalhar na operação. Enquanto estava em Jacarta e com um computador, já pesquisávamos mais ou menos o local da Juliana, em que eu acredito que ela estava naquele momento. E levamos cordas de mais de 800 metros e depois compramos mais. Eram mais de 200 quilos de corda para subir. Os
trabalhos de resgate foram retomados na terça, 24, quando amanheceu na Indonésia. Ao anoitecer, manhã aqui no Brasil, a família confirmou a morte da jovem pelas redes sociais. Fomos com 6, 7 pessoas no total, descemos e chegamos mais ou menos 7 horas depois, porque as pedras são como facas afiadas e assim tínhamos medo que a corda fosse cortada com isso, né? Então tem que se tomar muito cuidado para não mexer também com as pedras, porque a cada momento pode cair as pedras. Foi nesse dia que o pai de Juliana, que viajou para acompanhar as buscas, chegou ao país. Eu tô com muita saudade ontem, chorei muito. Não dormi bem. Filha, te amo demais. Demais, demais, e cada vez mais a dor aumenta. Descanse nos braços do pai, querida. Agan e outros alpinistas passaram a noite na montanha, próximos ao corpo de Juliana, para que ele não deslizasse ainda mais. Já era início da tarde na Indonésia, madrugada de quarta-feira no Brasil, quando eles conseguiram retornar ao topo da trilha com o corpo da brasileira. A gente ficou uns 3 metros acima da Juliana, mas toda hora a gente ficava descendo para ver ela. E aí a gente orou, pedimos muito forte para que não chovesse muito, porque a temperatura com a chuva cai ainda mais. E aí poderíamos sofrer uma hipotermia e as pedras também poderiam cair. E nisso não teria outro jeito, poderíamos morrer também. Ninguém dormia com aquela preocupação. Essa professora de idiomas passou a ajudar na comunicação dos alpinistas pela internet, sensibilizada pelo acidente de Juliana e também pela solidariedade que movia o grupo. Eles deram a sua vida. Eles sabiam que eles poderiam perder a qualquer momento pelo risco que teve aí. Na sexta, foram divulgadas informações da autópsia, que aconteceu em Bali. Segundo os legistas, Juliana morreu devido a múltiplas fraturas no tórax, ombro, coluna, coxa e na cabeça, que teriam provocado uma grave hemorragia interna. O laudo também apontou que Juliana não teve hipotermia, causada pelas baixas temperaturas, e que a jovem teria morrido logo após as lesões, mas não detalhou em qual queda ela teria sofrido os ferimentos fatais. As imagens feitas pelos turistas, que mostram Juliana ainda viva, foram feitas 3 horas e meia depois do acidente. Então não foi na primeira queda que ela teve esses ferimentos todos. Provavelmente ela tentou se movimentar e teve uma segunda queda, que foi o local onde ela foi encontrada. A perícia foi feita no corpo dela, né? Agora, é preciso integrar a questão do laudo necroscópico com o local. Não dá pra gente só acreditar no que tá vindo da Indonésia, infelizmente. Então, a gente tá vendo tudo que dá pra gente fazer também, né, pra buscar justiça pela Juliana. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor. Manuel Marins, pai de Juliana, continua na Indonésia aguardando a liberação do corpo. No Brasil, o presidente Lula alterou um decreto que impedia o governo de arcar com despesas do transporte de corpos de brasileiros que morreram no exterior. O translado foi pago pela Prefeitura de Niterói. Eu acho que o maior problema aí é na falta de estrutura do parque preparada, um protocolo para acidentes, assim, eu acho que isso falta. Se a gente já tem um histórico, a gente precisa de entender que aquilo ali não pode se repetir. Eu gosto muito do exemplo da aviação. Toda vez que, infelizmente, tem um acidente com a aviação, esse acidente ele é estudado a fundo para que isso nunca mais aconteça. É uma questão mais complicada, né, do que se fosse algo que tivesse acontecido aqui no nosso país. Mas a gente já está em contato com o advogado, já estamos agilizando, né, essa parte também, porque a gente sabe que o tempo é crucial, que nem a Juliana, era para Juliana, né, ela precisava de velocidade, não teve, então a gente está tentando fazer tudo assim também mais rápido possível para acabar não ficando muito engessado e moroso e caindo no esquecimento.
Apesar da gratidão da própria família e de muitos admiradores pelo mundo, Agan se sente vencido pela montanha e lamenta que não pôde fazer mais por Juliana. Eu me decepcionei comigo mesmo por não poder ter resgatado a Juliana. Eu poderia ter chegado antes, mas com essas circunstâncias eu não cheguei. Mas eu tinha muita esperança. Eu pensava que encontrar a Juliana lá eu poderia ajudá-la. Peço desculpa por não conseguir trazer a Juliana de volta. Meus pêsames para a família, que Deus possa confortar a família e, mais uma vez, desculpa por falhar. Desculpa por não conseguir trazer a Juliana e só conseguir trazer o corpo dela. Eu só tenho a agradecer por todo o esforço, por todo o apoio. Assim, eu realmente estou com um sentimento muito forte de gratidão a todo mundo que ajudou. Agora, a gente vai atrás de justiça pela Juliana. E da mesma forma que eu pedi esse tempo todo que não desistam da Juliana, eu peço também que não esqueçam a Juliana. Na cidade onde a publicitária vivia, a trilha que leva até a praia preferida dela vai passar a se chamar Juliana Marins. Uma homenagem para a jovem de sorriso largo e tantos sonhos.